Se você tivesse que ler apenas 3 livros pelo resto da sua vida, quais livros seriam esses? Pessoal, no último vídeo vocês me pediram recomendações de livros e eu até escolhi um cenário diferente. Eu estou gravando aqui da piscina do prédio, não estou gravando no escritório como eu costumo fazer, porque a ideia é trazer aqui 3 livros que eu gosto muito que não são exatamente sobre investimentos. Não são livros técnicos, são livros para a vida. Então me acompanhe até o final, porque eu tenho certeza que algum desses conceitos que estão aqui nesses livros que eu vou comentar serão úteis para você na sua carreira, na sua vida pessoal, assim como foram úteis e são úteis até hoje para mim. Já aproveito e convido você a se inscrever aqui no canal, porque aqui nós temos vídeos todas as quintas e aos domingos, então eu tenho um encontro marcado com você, quinta às 19 horas e domingo 12h30. E nós falamos de temas como economia, mercados, investimentos, offshore. E de vez em quando a gente dá uma mudada, tipo hoje, que eu quero trazer um tema até mais pessoal. Bom, o primeiro livro que mudou minha vida é esse daqui, O Antifrágil. Eu sei que ele é um livro bem grande, é um livro técnico do ponto de vista matemático, especialmente aqui no final o Taleb faz várias referências matemáticas do próprio conceito de antifragilidade. E o conceito de antifragilidade que o Taleb passa aqui nesse livro não é muito além, vai muito além do que aquele conceito que a gente ouve, né, que muita gente já entendeu, que é você sai do frágil, depois para o resiliente e para o antifrágil. E a diferença do resiliente para o antifrágil é que o resiliente ele sai igual ao que ele entrou e o antifrágil ele sai menor. Então, o antifrágil seria um grau melhor do que o resiliente, porque você consegue se sair melhor através de uma situação ruim. Mas o livro ele vai muito além do que essa descrição super simplista do conceito de antifragilidade. O Taleb ele explica também como alcançar essa antifragilidade, porque é muito clichê falar, não, porque foram as dores, foram as pedras que fizeram meu castelo, sabe essas frases assim, né? E isso dificilmente convence uma pessoa. Eu sou uma pessoa que, para eu me convencer, eu tenho que estressar muito o assunto. Então não é só esse conceito coach, assim, do livro. O Taleb, ele explica como atingir. E uma das vias para isso é a opcionalidade. É você ter uma opção. Então, por exemplo, na carreira, o Taleb ele compara uma pessoa que trabalha num banco a vida toda e um taxista. E ele fala que o taxista ele é antifrágil em relação à pessoa que trabalha no banco. Porque a pessoa que trabalha no banco, o dia que perde o emprego, fica lá anos na mesma função, no mesmo cargo, no mesmo trabalho, o dia que perde ela se vê desnorteada, como se faltasse uma parte dela, um traço de personalidade dela. Já o taxista não, ele tem opcionalidade de, se um determinado bairro não está rentabilizando muito para ele consegue mudar, ele tem opção. E isso foi muito forte para mim, até pessoalmente, porque eu trabalhava em banco, eu larguei uma carreira de banco para empreender, então hoje eu tenho meu escritório e na época, assim, muita gente questionou, né, porque eu tinha essa visão de sucesso, né, nossa, eu trabalhava num banco gringo, trabalhava no Citi, ganhava super bem para minha idade, mas no fundo eu me sentia frágil, porque eu sabia que se eu ficasse o resto da vida ali, eu poderia ter problemas. E o conceito de opcionalidade do Taleb, ele vai muito além, como eu falei, ele serve para tudo na vida, até mesmo para a parte de investimentos, no sentido do que a gente sempre fala aqui no canal, de não deixar todo o dinheiro aqui no Brasil. Se você deixa todo o seu dinheiro aqui no Brasil exposto a uma única jurisdição, você não está tendo opcionalidade, você está frágil. Agora, se você deixa pelo menos uma parte do seu patrimônio fora do Brasil, você está se protegendo dessas fragilidades que podem acontecer em uma única jurisdição, ainda mais aqui no Brasil. Um outro conceito-chave aqui do antifrágil é a tal da via negativa. E o Taleb dá esse exemplo. Se perguntar para as pessoas o que é Deus, muitas pessoas não vão saber explicar, mesmo que acreditem, mesmo que sejam religiosas. Mas elas certamente vão saber explicar com mais facilidade o que não é Deus. Então, o não, ele é mais confirmativo e até mais eficiente, mais eficaz do que o sim. E isso serve para tudo na vida, até para o nosso corpo humano. Ele dá até o exemplo do jejum intermitente, que tem várias pesquisas dos benefícios de você não comer. Então, veja como a via negativa, o não, ele é muito importante.
E o Taleb também faz muitas referências ao estoicismo, que é uma escola de pensamento filosófico. Até entrando aqui no segundo livro, é esse daqui, Meditações, de Marco Aurélio, que foi um filósofo estoico. E eu acho muito curioso como que muitas lições do estoicismo, coisas que esses caras escreveram sei lá, até antes de Cristo, ainda são muito atuais. E depois que eu conheci o estoicismo, eu posso falar para vocês que eu me tornei uma pessoa muito mais equilibrada emocionalmente e menos dependente de estímulos externos. Porque o estoicismo ele prega isso, que aquilo que é externo, seja, por exemplo, aplauso, reconhecimento, coisas externas a nós, tudo isso é indiferente. E até contando aqui uma coisa pessoal minha, a vida toda eu sempre fui aquela aluna prodígio, né? Eu era uma das melhores alunas da escola, eu passei na USP com 17 anos, eu ia para as Olimpíadas de Matemática, era tipo assim, nossa, né? Todo mundo babando o ovo meu ali. Eu acho que eu acostumei com esse tipo de puxação de saco, né? Mas a vida real, quando a gente cresce, isso não acontece. Na verdade é o contrário, né? Quando você começa a se destacar em alguma coisa, você pode ter certeza que alguém vai te criticar. Você pode ser a melhor pessoa do mundo, alguém vai te criticar, alguém vai tentar te desmerecer, e isso acontece com os melhores. Por melhor que você execute uma tarefa, por mais dedicado, cara, você pode ser a Gisele Bündchen, vai ter gente falando do seu nariz, entendeu? É nesse nível. Por exemplo, agora eu estou gravando esse vídeo e tem um barulho externo aqui que tá atrapalhando a minha gravação. Eu poderia ficar puta? Poderia. No fundo, a gente vê aquela raiva, né? A raiva está fora do nosso controle, mas o que está no nosso controle é o que fazemos com a raiva. Então vocês estão ouvindo esse barulho aí. Então é estoicismo na prática. E só por isso, já confere se você está inscrito ou inscrito aqui nesse canal. E até dando o próprio exemplo aqui do canal, gente. Porque olha só, eu faço roteiro, respondo comentários, eu estou sempre tentando trazer conteúdo útil para vocês. Eu emprego pessoas, tanto aqui, que trabalham aqui no canal, quanto no escritório, na empresa. E mesmo assim, tem desocupado que vem aqui encher o saco. Então, assim, é o que eu falo, né? O Marco Aurélio, esse livro aqui, ele mudou muito a minha percepção disso, de justamente entender o seguinte, cara, o que não depende de mim, eu não posso fazer nada. Beleza, a pessoa quer pensar, quer falar, quer xingar, tem os problemas dela. Beleza, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer é continuar cuidando da minha vida, continuar dando o meu melhor e isso daí, vida que segue. Então, até a atitude estoica, ela tem isso da gente ser mais sereno. E eu nunca achei que eu ia chegar nesse nível. Quando eu era mais nova, assim, eu era muito explosiva, muito briguenta e ela atacava e tal. Hoje em dia, cara, para realmente eu sair do sério tem que ser uma coisa muito forte. Então vale a pena. Meditações de Marco Aurélio é um dos meus livros estoicos preferidos. O Taleb, no livro Antifrágil, ele não, até onde eu lembro, ele não fala exatamente de Marco Aurélio, ele fala de Sêneca, que é um outro filósofo estoico também muito bom. É Sêneca, Epíteto e Marco Aurélio, são esses três. O outro livro muito top também é esse daqui, o Kybalion. Esse daqui ele é meio bruxaria. Eu até botei aí na descrição, na thumb, negócio de religião. Não é que ele é um livro religioso, mas ele é um livro de alquimia medieval. Eu sei que é um negócio meio viagem aqui que eu tô falando. Por isso que eu não recomendo que vocês não leiam esse livro aqui sozinhos ou sozinhos. Quando eu li a primeira vez, eu não entendi nada. Eu falei assim, cara, loucura total. Mas aí o que eu fiz? Eu li esse livro depois acompanhando as palestras da Lúcia Helena Galvão, que é uma filósofa, uma senhorinha, que eu gosto muito, acompanho muito as palestras dela no YouTube. E ela faz uma explicação a respeito das leis, dos princípios herméticos que regem o universo. E um desses princípios herméticos é o princípio da polaridade. Eu vou ler aqui um trechinho para vocês entenderem mais ou menos do que se trata. No termômetro não há lugar em que o calor cesse e começa o frio. Tudo isso é uma questão de vibrações superiores ou inferiores. Mesmo os termos alto e baixo que somos obrigados a usar são unicamente polos da mesma coisa. Os termos são relativos. O mesmo se pode dizer de leste, oriente, oeste, ocidente. Viajai ao redor do mundo em direção a leste e chegareis ao ponto chamado oeste em relação ao vosso ponto de partida.
A luz e a escuridão são polos da mesma coisa, com muitos graus entre elas. O mesmo acontece com a escala musical, começando com Dó e aumentando a frequência vibratória dos sons. Chegareis a outro Dó e assim sucessivamente. A diferença entre as duas extremidades do quadro sendo a mesma, com muitos graus entre dois extremos. A escala de cores é a mesma. As vibrações altas e baixas são a única diferença entre o ultravioleta e o infravermelho. O grande e pequeno são relativos, assim também o ruído e o silêncio. O duro e flexível seguem a regra, e assim também o agudo e o grave. O polo positivo e negativo são dois polos da mesma coisa, separados por uma infinidade de graus. O bem e o mal não são absolutos. Gente, toda vez que eu leio essa página aqui, 103, isso me arrepia. Isso me arrepia de verdade, pensar que tudo na vida é uma questão vibratória, é uma questão de polos. E se existe o polo ruim, existe também o bom, existe o outro lado. E esse princípio aqui, ó, o princípio do ritmo, vocês vão entender como que isso até conversa com os mercados. Olha só que interessante. Tudo tem fluxo e refluxo. Tudo tem suas marés. Todas as coisas sobem e descem. O movimento do pêndulo manifesta-se em tudo. A medida de sua oscilação para a direita é a medida da oscilação para a esquerda. O ritmo ajusta e equilibra. Então, se a gente observar o movimento dos mercados, os movimentos de ciclos econômicos, vejam como as coisas se relacionam com tudo na natureza. E isso poderia estar até mesmo em um livro de mercado, mas na verdade está aqui em um livro que é muito mais profundo e fala da natureza, de coisas em geral. Vale muito a pena. Como eu falei, é um livro complexo. Então, se você for ler sozinho ou sozinha, pode ser que você tenha alguma dificuldade. Eu indico fortemente aí as palestras da Lúcia Helena Galvão. Ele não é exatamente um livro religioso, tá? Mas ele tem essa coisa do olhar além do óbvio, do invisível, de como que o invisível rege as coisas na natureza. E para mim não existe maior manifestação de Deus do que a própria natureza. Agora a parte de melhores comentários. Se você quiser que seu comentário apareça aqui, comenta alguma coisa legal, comenta o que você achou, comenta se você se interessou por alguns desses livros, se você leu algum que tenha um conceito interessante que mudou a sua vida, seja de mercado, seja de vida pessoal, de filosofia. E eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar um outro vídeo aqui para vocês assistirem. E até o próximo, pessoal!